Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui em mais um vídeo fazendo o estudo das escrituras do livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 31 de agosto, nós tivemos conferência na Estaca Santa Maria Oeste. Me corrija se acertei o nome, por favor. Não tenho a memória muito boa para nomes. E foi uma conferência incrível. Deu para sentir nitidamente o Espírito Santo lá. E foi mais um testemunho, não só meu, mas como de todas as pessoas que estavam lá, de que esta é a igreja verdadeira de Cristo e que este é o evangelho verdadeiro de Cristo restaurado aqui na Terra. Então hoje, através de mais um estudo das Escrituras, venho também ler 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mórmon. E sempre que possível eu vou trazer convidados, é claro, mais membros da igreja para que também ajudem nesse estudo das escrituras, porque é bom mesmo os membros antigos, como aqueles que não conhecem, e os membros novos também, para que, assim como eu venho fazendo, e meu amigo David fez também no último vídeo, que nós todos testifiquemos a respeito das palavras de Cristo, a respeito da veracidade de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e do livro de Mórmon também. Ok? Então vamos lá. Capítulo 5 do livro de Mórmon. Saria queixa-se de Lei. Ambos se regozijam com o retorno de seus filhos. Eles oferecem sacrifícios. As placas de latão contêm escritos de Moisés e dos profetas. As placas identificam Lei como descendente de José. Lei profetiza a respeito de sua semente e da preservação das placas, aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que, depois de havermos descido para o deserto até nosso pai, eis que ele se encheu de alegria, e minha mãe, Saria, também se alegrou muito, pois verdadeiramente havia pranteado por nossa causa, pois ela pensara que havíamos parecido no pois ela pensara que havíamos perecido no deserto, e queixara-se também de meu pai, acusando-o de visionário, dizendo: Eis que tu nos tiraste da terra de nossa herança, e meus filhos já não existem, e nós pereceremos no deserto. E era desse modo que minha mãe se queixava de meu pai. E aconteceu que meu pai lhe respondeu dizendo: Sei que sou um visionário, pois se não houvesse visto as coisas que Deus numa visão não teria conhecido a bondade de Deus, mas teria permanecido em Jerusalém e perecido com meus irmãos. Eis que obtive, porém, uma terra de promissão, pelo qual me regozijo sim, e sei que o Senhor livrará meus filhos das mãos de Labão e nos devolverá no deserto. E essas palavras, meu pai Lei confortava minha mãe, Saria, a nosso respeito, enquanto viajávamos pelo deserto para a terra de Jerusalém, a fim de obtermos o registro dos judeus. E quando voltamos à tenda de meu pai, eis que sua alegria foi completa e minha mãe ficou confortada. E ela falou dizendo: Agora sei com certeza que o Senhor ordenou a meu marido que fugiste para o deserto. Sim, e tenho também certeza de que o Senhor protegeu os meus filhos e livrou-os das mãos de Labão. E deu-lhes o poder de executarem o que o Senhor lhes havia ordenado. E desse modo ela falou. E aconteceu que se regozijaram muito e ofereceram sacrifícios e holocaustos ao Senhor. E renderam graças ao Deus de Israel. E depois de haverem rendido graças ao Deus de Israel, meu pai, Lei, tomou os registros que estavam gravados nas placas de latão, examinou-os desde o princípio. E viu que continham os 5 livros de Moisés, e faziam um relato da criação do mundo e também de Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais. E também um registro dos judeus, que desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá. E também as profecias dos santos profetas, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, e também muitas profecias que foram proferidas pela boca de Jeremias. E aconteceu que meu pai, Lei, também descobriu nas placas de latão uma genealogia de seus pais. Soube, portanto, que ele descendia de José, sim, aquele mesmo José que era filho de Jacó, e que fora vendido no Egito, e que fora preservado pela mão do Senhor para que pudesse preservar seu pai, Jacó, e toda a sua casa, evitando que morressem de fome. E foram também tirados
do cativeiro e da terra do Egito, pelo mesmo Deus que os havia preservado. E assim meu pai, Leí, descobriu a genealogia de seus pais. Labão também era descendente de José, razão porque ele e seus antepassados haviam mantido os registros. E então, quando meu pai viu todas essas coisas, encheu-se do espírito e começou a profetizar sobre seus descendentes, que essas placas de latão iriam a todas as nações, tribos, línguas e povos que fossem de sua descendência. Disse também que as placas de latão jamais seriam destruídas ou escurecidas pelo tempo, e profetizou muitas coisas sobre sua semente. E aconteceu que até então, meu pai e eu havíamos guardado os mandamentos que o Senhor nos dera, e havíamos obtido os registros que o Senhor nos ordenara, e os havíamos examinado, e visto que eram de grande valor. Sim, de tão grande valor que poderíamos preservar os mandamentos do Senhor para nossos filhos. Era, pois, sábio para o Senhor que os levássemos conosco enquanto viajávamos pelo deserto, rumo à terra da promissão. Capítulo 6. Ao final dos capítulos, esses 3 capítulos que eu citei no início do vídeo, nós faremos o estudo das Escrituras, ok? Então, portanto, continuarei. Capítulo 6. Nefe escreve sobre as coisas de Deus. O propósito de Nefe é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão e serem salvos, aproximadamente 600 a 592 a.C. E agora eu, Nefe, não menciono a genealogia de meus pais nesta parte de meu registro. Nem a mencionarei uma vez sequer nas placas que estou escrevendo, porque está no registro que foi feito por meu pai. Não a escreverei, portanto, nesta obra. Basta-me dizer que somos descendentes de José. E não é importante que eu seja meticuloso, fazendo um relato completo de todas as coisas de meu pai, pois elas não podem ser escritas nessas placas, porque necessito do espaço para escrever as coisas de Deus. Pois tudo o que desejo é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, e serem salvos. Não escrevo, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as que agradam a Deus e aos que não são do mundo. Ordenarei, portanto, a meus descendentes que não ocupem estas placas com as coisas que não são de valor para os filhos dos homens. Capítulo 7. Os filhos de Leí retornam a Jerusalém e pedem a Ismael e sua família que os acompanhem em sua viagem. Lamã e outros rebelam-se. Nefe exorta seus irmãos a terem fé no Senhor. Eles amarram-no com cordas e planejam sua destruição. Ele é libertado pelo poder da fé. Seus irmãos pedem perdão. Leí e seu grupo oferecem sacrifício e holocaustos, aproximadamente 600 a 592 a.C. E agora quisera que soubesseis que depois de meu pai, Leí, haver terminado de profetizar acerca de seus descendentes, aconteceu que o Senhor lhe falou outra vez, dizendo que ele, Leí, não deveria levar sua família sozinha para o deserto, mas que seus filhos deveriam tomar filhas para esposas, a fim de suscitarem descendência para que o Senhor, na terra da promissão. Na terra para o Senhor... Vamos do começo. E agora quisera que soubesses que depois de meu pai Leí haver terminado de profetizar acerca de seus descendentes, aconteceu que o Senhor lhe falou outra vez, dizendo que ele, Leí, não deveria levar sua família sozinha para o deserto, mas que seus filhos deveriam tomar filhas para esposas, a fim de suscitarem descendência para o Senhor na terra da promissão. E aconteceu que o Senhor lhe ordenou que eu, Nefe, e meus irmãos retornássemos à terra de Jerusalém e trouxéssemos Ismael e sua família para o deserto. E aconteceu que eu, Nefe, viajei novamente com meus irmãos pelo deserto para subirmos a Jerusalém. E aconteceu que subimos à casa de Ismael e obtivemos favor aos olhos de Ismael. De maneira que lhe transmitimos as palavras do Senhor. E aconteceu que o Senhor enterneceu o coração de Ismael, e também de sua casa, de tal maneira que eles desceram conosco ao deserto, à tenda de nosso pai. E aconteceu que durante a viagem pelo deserto, eis que Lamã e Lemuel, e as 2 filhas de Ismael, e os 2 filhos de Ismael, e suas famílias, se revoltaram contra nós. Sim, contra mim, Nefe e Sam,
e contra o pai deles, Ismael, e sua mulher, e suas 3 outras filhas. E aconteceu que durante essa revolta, quiseram eles voltar para a terra de Jerusalém. E agora eu, Nefe, aflito com a dureza de seu coração, falei, portanto, a Lamã e Lemuel, dizendo: Eis que sois meus irmãos mais velhos, e como é que sois tão duros de coração e tão cegos de entendimento, que necessitais que eu, vosso irmão mais novo, vos fale, sim, e seja um exemplo para vós? Como é que não haveis dado ouvidos à palavra do Senhor? Como é que esquecestes que vistes um anjo do Senhor? Sim, e como é que haveis esquecido das grandes coisas que o Senhor fez por nós, livrando-nos das mãos de Labão e permitindo também que obtivéssemos os registros? Sim, e como é que vos haveis esquecidos de que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo sua vontade, para os filhos dos homens, se nele exercerem fé? Sejamo-lhe, portanto, fiéis. E se a ele formos fiéis, obteremos a terra da promissão. E sabereis em alguma época futura que a palavra do Senhor quanto à destruição de Jerusalém será cumprida. Porque todas as coisas que o Senhor disse quanto à destruição de Jerusalém devem ser cumpridas. Pois eis que o Espírito do Senhor logo cessará de lutar com eles. Pois eis que eles rejeitaram os profetas e lançaram Jeremias na prisão. E procuraram tirar-lhe a vida. E procuraram tirar a vida de meu pai, a ponto de fazerem-nos sair da terra. E agora, eis que vos digo, que, se voltardes a Jerusalém, também perecereis com eles. E agora, se for vossa escolha, subi à terra, e lembrai-vos das palavras que vos digo. Se fordes, também perecereis. Pois assim o Espírito do Senhor me compele a falar-vos. E aconteceu que quando eu, Nefe, disse essas palavras a meus irmãos, eles se zangaram comigo. E aconteceu que eles me agarraram, pois eis que estavam muito irados e ataram-me com cordas, pois pretendiam tirar minha vida, deixando-me no deserto para que eu fosse devorado por animais selvagens. Mas aconteceu que eu orei ao Senhor dizendo: Ó Senhor, de acordo com a minha fé em ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dá-me forças para romper essas cordas, para romper essas cordas com que estou amarrado. E aconteceu que, quando eu disse essas palavras, eis que as cordas se soltaram de minhas mãos e pés, e pus-me de pé diante de meus irmãos, e tornei a falar-lhes. E aconteceu que eles se zangaram comigo novamente, e procuraram agarrar-me. Mas eis que uma das filhas de Ismael, sim, e também sua mãe e um dos filhos de Ismael, imploraram a meus irmãos, de tal modo que eles abrandaram o coração, e eles não mais tentaram tirar minha vida. E aconteceu que ficaram tão pesarosos, por causa de sua maldade, que se curvaram diante de mim e suplicaram que eu lhes perdoasse o que haviam feito contra mim. E aconteceu que eu os perdoei, sinceramente, tudo o que haviam feito, e exortei-os a pedirem ao Senhor seu Deus que os perdoasse. E aconteceu que assim o fizeram. E depois de haverem orado ao Senhor, reiniciamos a viagem para a tenda de nosso pai. E aconteceu que chegamos à tenda de nosso pai, e quando eu e meus irmãos e toda a casa de Ismael chegamos à tenda de meu pai, eles renderam graças ao Senhor seu Deus, e ofereceram-lhe sacrifícios e holocaustos. Bom, este foi o final do capítulo 7. E a partir desses 3 capítulos que nós lemos, que acredito que vocês estão lendo aí em casa também, quem não tiver o livro também tem um aplicativo, tá? Se chama Biblioteca do Evangelho. Eu vou deixar o link depois na descrição do vídeo aqui. E aqui nós podemos ver a importância que o Senhor nosso Deus ele dá para as famílias. Os filhos de Leí, Nefe, Lamã, Lemuel e Sam, foram guiados através do Espírito para recuperarem as placas de latão, para que elas falavam a respeito da genealogia, que Leí era filho de Nefe, era filho de Leí, que era descendente de tal pessoa, e tal pessoa, e tal pessoa, até Adão e Eva. E por que isso é importante? Nós, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós defendemos as famílias, pai, mãe, os filhos, porque é através da família que nós podemos fortalecer a nossa fé no Senhor. Porque o Senhor fez o homem para a mulher, fez o homem para que ele provesse ao lar e que fosse um alicerce firme.
e que através desse alicerce Cristo fosse a rocha, e esse alicerce fosse firme, feito sobre a rocha. E a mulher seria o amor desse lar. E os filhos dariam continuidade às suas boas obras nessa terra, tanto das suas mães quanto dos seus pais. E é importante isso porque sem as nossas famílias nós não seríamos nada. É claro que alguns vêm de boa família, outros não vêm de boa família, mas se há culpa no outro, em outra pessoa, a nós não importa. Se outra pessoa faz algo errado, se é o nosso pai, se é a nossa mãe ou nossos irmãos, como nesse caso a mãe e Lemuel se enfureciam com Nef porque Nef falava as palavras de Deus, Nef falava a verdade. E eles, como tinham dúvida, eles poderiam apenas orar e permitir que o seu coração ouvisse as palavras que o Espírito Santo tinha a dizer para eles. E eles duvidaram de seu pai, depois duvidaram de Nef. Eles viram o anjo e mesmo assim eles ainda não quiseram crer, eles ainda duvidaram. Foi necessário que o irmão mais novo deles, por tamanha fé que tinha, falasse para eles, se fosse o exemplo para eles. Independente se fosse Nef ou Sam, ou Laman, ou mesmo Lemuel, independente da idade, desde que um membro da família tivesse fé o bastante, todos seguiriam ele, porque se faria o exemplo. Porque de nada adianta nós termos a nossa boca cheia da palavra do Senhor e os nossos corações estarem vazios, ou cheios das coisas do mundo. Algo que eu vi na conferência de hoje, desse domingo, do dia 31 de agosto de 2025, foram muitas famílias. Tipo, muitas, muitas, muitas. Alguns com 6, 7 filhos, outras apenas com um, outros com um bebezinho, pequenininho de colo. E outros que estavam noivando ou namorando, ou que estavam à busca de um amor. E uma coisa que todos se uniam ali era que todos tinham o mesmo objetivo: ter as suas famílias em Cristo. Tornar Jesus Cristo e Nosso Senhor o centro das suas vidas. Porque no momento que vocês colocam o nosso Deus no centro das suas vidas, tudo dá certo. As coisas funcionam. É como dizem nas Escrituras: busquem primeiro as coisas do reino celestial e as outras coisas lhes serão acrescentadas conforme a vontade do Pai. E não é errado que a gente peça por bens materiais, ou por saúde, ou por riqueza, ou por ótimas companhias, mas se Deus não nos der isso, é porque ou não está alinhado com a vontade dele, ou não é o momento certo. Mas se nós buscarmos apenas as coisas do mundo, nós não vamos ser felizes completamente. Vai ser uma felicidade vazia, uma felicidade que ela não tem... Ela tem fim, ela é muito curta. E se buscarmos primeiro as coisas do Espírito e abdicarmos do resto, nós teremos sim a felicidade completa, porque a felicidade completa vem de Cristo, vem do Evangelho. E também aqui o Espírito falou para Nef e para Dei, que ele profetizou que eles deviam formar famílias. E foi o que eu disse. E que se formem famílias não apenas por desejo da carne, porque seria pecado, é claro, mas que se formem famílias pelo sentimento, pelo amor que vocês têm pela pessoa, seja pelo seu marido, pela sua esposa, ou pelo homem ou a mulher que vocês têm interesse. Que seja pelo sentimento e que vocês busquem primeiro a Cristo e depois as coisas do mundo. E se vocês quiserem uma pessoa e essa pessoa não der certo com ela, é porque não era para ser. E se foi a vontade do Pai, é o Pai Celestial que sabe de tudo, então aceitamos. O julgamento dele é sempre justo. Ele é sempre verdadeiro. Nosso Deus, ele nunca mente pra gente e nunca irá mentir. E ele, assim também como não mente, também nunca irá nos abandonar. E eu testifico que a palavra de Cristo no livro de Mormon é verdadeira, que a igreja de Jesus Cristo é a igreja verdadeira, porque me são dados muitos dons do Espírito, e um deles eu pude ver nitidamente com meus próprios olhos, que foi hoje na conferência, que era como se vários anjos estivessem lá para recepcionar todos os que chegassem, sendo eles membros ou não, porque todos são bem-vindos, sejam vocês que estão assistindo membros ou não, todos são bem-vindos, e nós nos reunimos no lugar, não para o nosso próprio bem, ou para mostrar que temos ternos caros, ou porque somos uns mais fortes que os outros, ou mais altos, ou mais belos, ou com melhor dicção, ou com melhores talentos, mas nós nos reunimos para adorar o Senhor, Jesus Cristo.
nós nos reunimos para adorar o nosso Deus. E se porventura alguns pensem que a igreja de Jesus Cristo seja uma igreja de rico, porque só tem carrão e todos parecem muito ricos e bonitos, e os templos como este dos Estados Unidos, de Salt Lake City, em Utah, que foi onde foi fundada a nossa religião, onde o evangelho foi restaurado, onde o verdadeiro evangelho foi restaurado na Terra, é porque nós fazemos as coisas como se feitas para o Senhor, porque de fato são. E se fizerem as coisas, tudo que fizeres na tua vida, forem feitas em nome de Cristo e para Cristo, então vocês terão êxito em tudo. E esse era o meu testemunho, que eu sei que essa igreja é verdadeira, que o evangelho restaurado na terra está neste livro, e que Cristo nos ama e ele sempre está aqui pra gente. E esse é o testemunho que eu gostaria de deixar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. E antes que eu me esqueça, eu falei em família nesses capítulos, e nós temos um site chamado Family Search. O Family Search, ele contém a árvore genealógica. Vocês podem, através do membro da igreja, ou sozinhos, vocês entram no site e vocês colocam seus nomes lá, fazem seu cadastro, pode adicionar fotos, vídeos, textos, documentos, o que vocês quiserem. E o site é público, todos podem acessar. Assim, vocês entram lá, procuram o seu nome completo, vocês vão achar provavelmente quem foram os pais de vocês, quem foram os pais dos pais de vocês, seus tataravós, seus tataravós, até o início das suas árvores genealógicas. Mas nem todos estão completos. Então, quem souber e quiser postar aqui nos comentários, que for membro da igreja, falar mais a respeito do Family Search e do site, é muito importante e vai ajudar todo mundo. E todos aqueles que tiverem interessado, eu vou deixar o link aqui embaixo. E essa é o resto da mensagem que eu deixo novamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.